Bom dia, igreja. E feliz sábado mais uma vez. É uma alegria, um prazer estarmos aqui. Circunstância tão boa, tão maravilhosa, né? Onde estamos aqui com um pensamento e propósito que é honrar e glorificar ao nosso Deus. Tu não diz amém? Amém. Eu falo assim, queridos, porque algumas vezes a gente já se reuniu no sábado de manhã, sábado à tarde, para nos despedirmos, né? Mas hoje ninguém vai se despedir de ninguém. Hoje nós estamos reunidos para adorar a Deus, né, irmão Odete? Que maravilha! E o melhor de tudo, queridos, é porque em nossos corações brota a cada instante o desejo da promessa da eternidade. Por isso que nós estamos aqui. Que maravilha! Parabéns a Júlia, parabéns pela mensagem. Cristo está voltando, queridos, Ele não vai voltar, está voltando. É uma alegria ver aqui novamente a Irani, né? Alguns irmãos eu não vou falar todos porque eu não lembro o mesmo nome. A irmã Odete, que alegria. Eu lembro, queridos, a primeira vez que eu visitei a Irani, eu lembro da briga, da batalha que a Irani teve que enfrentar para estar hoje aqui. Eu lembro da mensagem, eu lembro da conversa que eu tive, irmãos, orientado pelo Espírito Santo para que a Irani estivesse hoje aqui. E muito melhor é ver a Irani junto com seu esposo. Ele nem sabe, mas ele quase se tornou um empecilho porque ela não estivesse aqui. E ver ele hoje aqui, queridos, é uma vitória, não é verdade? É uma vitória para a Irani, é uma vitória para a igreja e é uma vitória que Cristo conquista através da tua pessoa aqui, meu irmão. Isso é maravilhoso. Lembro também da irmã Odete, quando nós a visitamos, né? Que maravilha. Queridos, para quem não me conhece, uma boa parte da minha vida foi fazendo isso. Foi pregando, né? Esse dia eu estava com um irmão aqui do distrito, o Augusto, né? Augusto José. E ele contava de quando a igreja veio abrir aqui esse ministério. Lama, muito difícil. E nós conversando, eu falei, irmãos, ali naquele local, depois que vocês abriram, a igreja Nova Jerusalém abriu, eu acredito que entre 3 a 5 evangelismos nós realizamos aqui nesse bairro, não é verdade? De 3 a 5 evangelismos. Então, é um prazer retornar aqui com vocês novamente. E eu gostaria, é um desejo do meu coração, queridos, que essa alegria não se limite só aqui, mas que estenda até a eternidade. Quero ver todos vocês lá. Aos novos, seja bem-vindo, né? O irmão falou que pediu oração, que tem 2 jovens, né, que estão se distanciando, estão se afastando. Queridos, isso é muito difícil, é muito triste. Para nós amigos e principalmente para os familiares, ver alguém que está se distanciando dos caminhos do Senhor, ou do caminho, né, porque só tem um. Isso é muito difícil. É difícil, queridos, porque nós já estamos no limiar da volta de Cristo. E eu confesso para vocês, irmãos, que hoje, com a idade que eu tenho, eu tento imaginar-me fora da igreja, eu não consigo me ver. Eu não vejo nada que possa me segurar, irmãos, aí no mundo. Não consigo ver. Até porque a idade chega e as limitações também, as enfermidades. Não dá mais para curtir os embalos de sábado à noite, né, irmão? Já não dá mais. É artrite, é reumatismo. E, queridos, sem contar que a ideia dos prazeres que o mundo oferece é um prazer temporário. Mas o prazer de servir a Cristo, irmãos, é um prazer que se renova a cada dia, a cada instante. Isso é maravilhoso. Agora, esse prazer só tem quem ama Jesus. Se você está aqui, irmãos, está monótono. Se você está aqui agora e está assim meio insosso a programação, é porque você não ama Jesus. Porque não tem um local melhor para estar
queridos, do que esse. Eu confesso para vocês, todas as sextas-feiras, irmãos, no pôr do sol, algumas frases se tornou padrão ou se tornou costumeira no nosso momento de receber o sábado lá na minha casa com a minha esposa e minha filha. E um deles é agradecer a Deus porque ninguém foi para o hospital. Não é? Então olha só que valor e só que interessante. Ninguém foi para o hospital. Lá é tão difícil, irmãos. Lá é tão difícil. É tão ruim, né? Para quem vai no hospital, para quem visita, para quem está doente, quem está com preço doente, isso é muito ruim. Então, esse local é maravilhoso. Olha que gostoso esse clima aqui. Amém, irmãos? Queridos, abram suas Bíblias, por favor. Abram suas Bíblias no livro de Ezequiel. Nós vamos ler apenas um texto esta manhã. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Posso ler? Amém? Quem encontrou, acompanha a leitura, tá? E quem não encontrou, acompanha ouvindo. Diz assim, ó. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Verso 2: ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelo joelho. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se davam passar a nado, rio pela qual não se podia, o que, irmãos? Passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Queridos, por favor, atenção de vocês aqui. Olha que interessante. Ezequiel capítulo 47 e o verso 1 até o 6. Queridos, Deus vem a mim e a você essa manhã dizendo que Deus pegou o profeta Ezequiel, pegou pela mão o profeta Ezequiel, olha que interessante, e ele deu uma volta no templo, né? Ele deu uma volta no templo, e ele mostrou, queridos, que saía um rio, ou um pequeno rio, uma nascente, ali debaixo do altar. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Queridos, diz que esse homem, ou o próprio Deus, ele tinha na mão um cordel, e ele mediu 1000 côvados. E queridos, se você pesquisar, na medida antiga, 1000 côvados, ou melhor, um côvado equivale ao cotovelo até a ponta do dedo de um homem. Dependendo, vai dar entre 50 centímetros a 60 centímetros. Então, um côvado equivale a isso, ó. Daqui, um côvado, um cotovelo, daqui até aqui, 50 centímetros, dependendo do homem. Então a Bíblia diz, irmãos, que Deus estava com um cordel na mão, e ele pega o profeta agora, e ele, depois de dar uma volta pelo templo, rodeia o templo, né? Aí diz assim, eles dois andam 1000 côvados,
500 metros. Eles caminharam 500 metros. E a água dava onde, irmãos? No tornozelo. Depois ele anda mais 1000 côvados, mais 500 metros, já estava a 1 quilômetro e a água deu aonde? No joelho. E depois, irmãos, então ele anda mais 1000 côvados e a água deu aonde? Nos lombos. E querido, depois ele anda mais 1000 côvados, agora dando um total de 2 quilômetros, e agora o rio já era muito intenso, as águas eram fortes, águas profundas, de sorte que não se dava mais para andar, agora tinha que nadar. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Que maravilha! Aí você talvez esteja se perguntando, dizendo assim: Jonathan, que mensagem é essa? O que Deus tem para mim esta manhã? Aqui em Ezequiel 47 e o verso 1 até o 6. Queridos, talvez eu esteja falando aqui para alguém que tem 50 anos de adventista. Eu tenho 51 anos, é a minha idade. 51 anos. A japonesa tem me feito bem, né, Gilberto? Tem cuidado de mim bem, né? Cheguei lá a sorrir. Queridos, de quando eu comecei a diferenciar cores, de quando eu comecei a ter um entendimento, foi dentro de uma igreja adventista. Dentro de uma igreja adventista. Talvez a tua história é diferente da minha, ou talvez seja igual. Você é adventista numa linguagem figurativa de berço. Você nasceu, seus pais já eram adventistas, ou talvez você tenha um ano que você é adventista, 10, 15, né? Que você é adventista. Mas queridos, o que tem acontecido na nossa vida, na nossa igreja? Muitas das vezes, irmãos, eu estou esperando, porque há muito tempo se fala disso, da chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Isso não está acontecendo. Eu estou aguardando. Agora, Gilberto, às vezes eu penso assim, ó, eu no banco da igreja, aqui ó, ei, por favor, aqui ó. Aí eu estou esperando, irmãos, que o pregador aqui, o pastor, ele seja um canal. Deus, o pastor e agora a igreja. Eu estou esperando desse jeito. Eu estou esperando, irmãos, que essa bênção, eu estou esperando que o derramamento do Espírito Santo aconteça assim. Deus envia o seu Espírito para o pastor e o pastor agora repasse para a igreja. É assim que eu estou aguardando. Sendo que não é dessa maneira. Queridos, o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, o crescimento espiritual, irmãos, depende apenas de mim e Deus, exclusivamente de mim. Eu tenho que querer. Eu não preciso da irmã Odete para o meu crescimento espiritual. O que eu preciso, queridos, é buscar a Cristo, estudar a sua palavra. Eu tenho que ter comunhão. Quando nós tivermos comunhão, queridos, nós mantermos comunhão com Cristo, com Deus, as coisas vão mudar na minha vida, as coisas vão mudar, querido, na minha casa, as coisas vão mudar, querido, na minha comunidade, as coisas vão mudar na minha igreja. Mas enquanto eu ficar imaginando que vai vir do pastor para a igreja, não vai acontecer. É preocupante porque pode parecer estranho, mas tem muitos depositando a sua fé, querido, no pastor. Tem muitas pessoas depositando a sua salvação no pastor. Jonathan, acontece, e está acontecendo, você não tem ideia de como está acontecendo. O pastor está lutando pela sua salvação, irmãos. Ele não tem salvação nem para ele. Nem para ele. Mas ele fala e as coisas têm que acontecer. Sabe, queridos, eu fico imaginando, irmãos, olha aqui, Pedro, ó, eu fico imaginando Pedro,
Queridos, meio-dia, né, Acácio? Eu fico imaginando Pedro, irmãos, meio-dia, ele indo para a igreja, porque era um costume na época, ali apressado e com alguém, ele não estava só, ele está indo para a igreja, e lá na igreja ele ia orar, fazer uma oração para poder retornar, para poder almoçar. Aí eu imagino a cena, aqui ó, aqui ó, eu imagino, queridos, quando Pedro entra no templo, alguém chega e diz: ei moço, ei vocês aqui, aí Pedro vai lá: diga meu irmão, diga. Eu imagino uma voz diferente, uma voz de cristão, né? Diga meu irmão, diga aí, pode falar. Meu amigo, eu estou com fome. Meu amigo, eu quero dinheiro, me dá um dinheiro para me poder comer. Aí agora, irmãos, eu imagino Pedro olhando para aquele homem dizendo: olha meu jovem, aquele Pedro do passado, aqueles pensamentos que eu tinha, entendeu? Que era voltado para esse mundo, já não existe mais em mim. Agora eu não me preocupo mais com o que eu vou comer, eu não me preocupo mais com o que eu vou vestir, porque a minha vida está dedicada ao Senhor nosso Deus. Então eu não tenho prata, eu não tenho ouro para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Oh meu Deus, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Irmãos, chega, me arrepio todo, é sério. Eu fico imaginando essa cena, Pedro dizendo: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Filho de Deus, levanta-te e anda. Queridos, antes, Pedro, queridos, era aquele camarada que disse assim: ó, se tu mexer com Jesus eu te corto a orelha. Mexe com ele para tu ver. Queridos, era aquele camarada que dizia bem assim: Senhor, eu não estou nem aí se vão te seguir, agora eu vou te seguir. Se tu for preso, se eu tiver que ser preso contigo, eu também vou ser preso contigo. Se alguém te matar, eu também morrerei contigo. Aí Deus fala assim: Pedro, para de falar com a boca, para de ser um cristão apenas de casca, de aparência. O diabo te reclamou, Pedro. Eita! O diabo te reclamou, Pedro. O diabo está pedindo você, Pedro. E eu estou orando, eu estou intercedendo, Pedro, por você. Para, Pedro. Pedro, ainda essa noite tu vai me negar 3 vezes. Eu fico imaginando esse Pedro, irmão. Sabe por quê? Porque Pedro não tinha, irmão, em sua mente, em seu coração, e como objetivo principal de sua vida, a eternidade. Pedro queria status. Irmãos, esse ano eu vou ser ancião dessa igreja, vou fazer a diferença. É só o Gilberto que é ancião ali, rapaz. Esse ano eu vou ser tesoureiro da igreja, vou mudar, vou climatizar aquela igreja. Queridos, não vai desse jeito. Nós temos que fazer por amor. Nós temos que fazer por amor. E quando nós fazemos por amor, queridos, sai bem feito e sem ser impulsionado. Sai natural. Queridos, Jesus morre, Jesus é preso, açoitado, crucificado, morre, e os discípulos caíram em si e disseram assim: perdemos. Eles caíram em si, irmão, os olhos se abriram. Nós perdemos um grande privilégio. Nós tivemos ao lado do Filho de Deus, o autor e consumador de nossas fé. A decepção foi tão grande, irmãos, que Pedro disse assim: ó, eu vou voltar para a vida velha, eu vou voltar a pescar. E aí, queridos, a Bíblia diz então que ele fez isso. Jesus então aparece para Pedro, queridos, e eles não tinham pescado nada, irmãos. Aí Jesus disse: ei, sai daqui da beirada do rio, né? Sai do barranco, sai aqui de perto da praia, sai da margem,
vai mais para o meio, vai mais para o fundo, né? E lança as redes, porque é lá que tu vai encontrar peixe, é lá que tu vai encontrar vida. E queridos, Pedro então, sem hesitar, a Bíblia diz que sai de águas rasas, e agora começa a navegar em águas profundas, e lá ele lançou as redes, e ele pegou muitos peixes. Queridos, tu não preparou o slide, né? Do raso ao profundo. Tudo bem. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. 20 anos na igreja, 30 ou 50 anos na igreja, as coisas não têm acontecido na minha vida e na tua vida. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos caminhando em águas rasas. Enquanto nós caminharmos por águas rasas, as coisas não vão acontecer na minha vida, na tua vida, na igreja, na comunidade. Nós ouvimos mensagem dessa, né? De Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta. Ai que maravilha. Irmãos, enquanto Pedro andava em águas rasas, Pedro não fazia isso. Andar em águas rasas, que ele sabe o que é? É seguir ao pastor. Andar em águas rasas, irmãos, é você não ter um objetivo e não ter uma comunhão com Cristo. Andar em águas rasas é você fazer por aparência. Mas quando, querido, nós decidimos andar por águas profundas, então as coisas vão acontecer em nossas vidas. É porque é lá que está, irmão, a vida em águas profundas. A igreja vive uma monotonia. Por quê, irmãos? Porque nós estamos andando em águas rasas. E a Bíblia diz então, queridos, que Deus agora pega pela mão do profeta Ezequiel e dá uma volta na igreja para ele ver a situação da igreja, irmãos. Algo mirrado, algo pequeno, algo sem vida, irmãos. E agora ele anda 1000 côvados, mais 1000, e à medida que ele vai andando com Cristo, irmãos, então ele vai se aprofundando em águas, porque a água é vida, a ponto, irmãos, que ele não conseguia mais andar, ele tinha que nadar. Sabe, meus queridos, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, vocês não respondam. Eu mesmo vou fazer a pergunta, eu mesmo vou responder, olha. Mas antes de eu responder a pergunta, eu vou deixar vocês pensar. Meus queridos, aqui ó, você acredita que Deus está aqui hoje? Não responde. Pensa aí. Primeiro eu quero ajudar vocês da seguinte maneira. Jesus, irmão, disse assim, ó, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o que? Eu? Promessa de Cristo, tá? Palavra do próprio Cristo. Foi o próprio Cristo, porque na Bíblia tem muitas palavras, mesmo sendo inspirada por Deus, mas foi palavra de João, mas as palavras de Cristo, irmãos, tem um poder terrível, grande, maravilhoso, dos profetas também, mas eu gosto dessa ênfase. O próprio Cristo falou isso, onde tiver 2 ou 3 ali em meu nome, ali estarei. Irmãos, na sua partida, na sua ascensão ao céu, ele disse bem assim, ó, para nós continuar acreditando. E ele disse que ele enviaria quem? O Consolador. Você acredita que o Espírito Santo está aqui? Não responde. Agora eu vou responder para você. Você vai ter a resposta se você está acreditando que o Espírito Santo está aqui, que Deus está aqui ou não. Se você precisa andar em águas mais profundas ou está bom andar nessas águas rasas aí. Queridos, Jesus, ele pega o barco e vai para outro lado, o lago de Genezaré. Aqui ó, rapidinho, já estamos encerrando. Lago de Genezaré. Aí eu não vou nem contar o que aconteceu até ele atracar o barco, porque o foco é Genezaré. A Bíblia diz que quando ele atracou o barco, a Bíblia diz que correu um endemoniado que aterrorizava aquela vila. E a Bíblia diz que isso me chama a atenção, irmãos. Aquele homem possesso de demônio,
Processo de espírito ruim, aplicava terror naquela comunidade, ninguém tinha paz. A Bíblia diz que aquele endemoniado, quando viu que ali Deus estava ali, Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia diz, irmãos, que ele correu, ele prostrou-se e o adorou a Deus, porque Deus estava ali, irmãos. Eles reconheceram, os demônios reconheceram que ali estava a maior autoridade do universo. E a Bíblia diz, irmãos, quando a Bíblia diz que eles prostrou-se e o adorou, a Bíblia não diz que ele cantou um hino, a Bíblia não diz, irmãos, que ele pegou a Bíblia não diz que ele fez uma programação inteira ali. A adoração que a Bíblia apresenta aqui, irmãos, é simplesmente o fato dele se dobrar, ele se prostrar, porque Deus estava ali naquele lugar. E eu poderia aqui ir longe, eu poderia passar tempos aqui, irmãos, mostrando Moisés na presença de Deus, tira a sandália dos pés, Josué, irmão, e outros que na presença de Deus mostraram respeito. E para finalizar, a tua resposta, a Bíblia diz que lá no céu, nem todo anjo tem a alegria e o privilégio de ir até o lugar santo dos santos, na presença do Altíssimo. Nem todo anjo vai lá, na presença, eles estão no céu. Mas, queridos, tem uma classificação de anjo que vai lá no céu. E a classificação desse anjo, ele é diferenciado porque ele tem 6 asas, 6. A Bíblia diz, irmãos, que 2 das 6 asas que ele tem, é só para cobrir o seu rosto. Das 6 asas, 2 é só para cobrir o seu rosto, Acácio. E a Bíblia diz, irmãos, que ele entra na presença de Deus, olha só, do raso ao profundo. E a Bíblia diz, meus queridos, que quando ele entra na presença de Deus, eles se dobram, cobrem com o seu rosto 2 de suas asas, falam o que tem que falar, e quando ele sai da presença de Deus, ele sai de costa, dizendo santo, santo, santo. Isso é respeito, irmão. Vem cá, Júlia, por favor. Senta aqui, Júlia. Me empresta o celular aqui. Alguém lembra, alguém conheceu o pastor Iséias Cardoso? Foi presidente da Igreja Adventista no Brasil por muito tempo, pastor Iséias Cardoso, escreveu livros. Eu tive a alegria e o privilégio de conhecer o pastor Iséias Cardoso, ele foi meu professor de teologia quando nós fizemos teologia, lá no Amazonas, no IAI. O pastor Iséias Cardoso, irmão, em uma das suas matérias que ele aplicava para a gente, ele falou algo que me surpreendeu. Ele disse, irmãos, que todas as vezes que ele vai pregar, que ele ia pregar, apenas Deus, a esposa e agora os teologanos, futuros pastores, iam saber disso. E eu tenho contado esse segredo para muita gente. O pastor Iséias Cardoso disse, irmão, que todas as vezes que ele ia pregar, dava um nervosismo tão grande nele que dava uma diarreia. Iséias Cardoso, escritor, é o chefe da Igreja Adventista aqui no Brasil, morava em Brasília, irmãos. Iséias Cardoso. Mas, irmãos, nós demonstramos nosso nervosismo de várias maneiras. E um dia, irmão, alguém nervoso, na hora de fazer uma mensagem, abrir a palavra de Deus, ele tão nervoso que ele disse assim como você está, vamos orar. Irmãos, todas as vezes, por favor, não esqueça isso, nunca mais esqueça isso. Irmão, todas as vezes, não importa dirigindo, não importa em pensamento, todas as vezes que eu digo eu vou orar, eu estou dizendo eu vou falar com o Altíssimo agora. Todas as vezes que nós oramos, nós falamos com Deus, irmãos. E o que acontece? Chega alguém aqui, irmãos, e vamos orar, vamos abrir a Bíblia, vamos orar, assim como você está. Quem está com o celular na mão, continua com o celular na mão. Quem está conversando, continua conversando. Aí agora eu vou responder a pergunta que eu fiz para você. Você acredita que Deus está aqui? Porque todas as vezes, irmãos, que eu oro, que eu falo com Deus,
Assim como nós estamos, vamos orar. Quem está andando, continua andando. Assim como nós estamos. Quem está andando, continua. Não é assim que é dito aqui na frente? Irmãos, eu não estou aqui para usar esse momento para chicotear ninguém. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, sair de águas rasas e passarmos a andar em águas profundas. As coisas não têm acontecido na minha vida, sabe por quê, irmãos? Porque eu continuo andando em águas rasas. E cada vez eu ando mais e mais em águas rasas. Daqui a pouco nós estamos chegando no seco, irmão. E faz como os amigos do irmão aqui que está fora da igreja. Irmãos, falar com Deus, irmãos, oramos é falar com Deus. Eu não recomendo você se ajoelhar dentro do carro dirigindo. Eu não recomendo você ser um hipócrita, mas, irmão, na casa de Deus, ou dentro da tua casa, irmão, por favor, se tu vai orar, se curva, porque ali está o Altíssimo, a não ser que você não acredita que Ele esteja lá. Mas o pastor ora assim, irmão. Gilberto, o pastor só ora assim. E quem é o pastor, irmão, pelo amor de Deus? É Ele que te dá a salvação. Não, gente, nós temos que ter a nossa identidade com Cristo. Não eu pegar a identidade da minha esposa, porque não serve para ela, a espiritualidade é dela, mesmo nós sendo casados, irmãos. Eu não consigo dar salvação a ela, a salvação individual. Consagração, irmãos, é comprometimento com Cristo. Todas as vezes que você, irmãos, principalmente na casa de Deus, é um apelo que eu faço a você, independente se o presidente, ou seja quem for, irmão, ele faz desse jeito, não faz, irmãos. Eu pedi para a irmã, como é que é o seu nome? Eu pedi para a Pâmela, não fala quem puder, fala, irmãos, vamos nos ajoelhar porque Deus está aqui, não foi, Pâmela? A Bíblia diz, irmãos, que toda a honra e toda a glória somente a Ele. Cristo está voltando. Júlia, muito obrigado. Cristo está voltando, queridos, e nós andamos em águas rasas, 30 anos, 40 anos, e nós continuamos andando em águas rasas. As profecias estão se cumprindo, irmão, a internet está mostrando isso, o mundo está mostrando, e nós estamos, irmão, com os pés, com tão pouca água debaixo dos nossos pés, que nós não conseguimos ver o cumprimento das profecias. Pode colocar, Cássio. Acredito.